Caros Cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. E hoje talvez seja um momento único aqui para responder a alguns ateus que disseram que possivelmente a visão que eu tive, a visão que Deus me deu, ela é mentirosa, nunca existiu. Segundo, a pessoa que eu informei, ela não existe, né? Talvez um ateu especulou isso aqui no meu canal. E eu até entendo que ele vive num momento cético da sua vida e é de não acreditar em nada. Beleza, sem problema. Eu não posso fazer nada, mas a experiência que eu tenho como cristão, como pentecostal, ela é real, ela não é um fruto da minha imaginação, ela não é fruto de uma ideia absurda, errada, incoerente, de jeito nenhum. Ela é baseada na palavra de Deus, ela é baseada em experiências reais que foram vivenciadas no tempo apostólico, em capítulo 2 de Atos, e se repercutiu de lá até os dias atuais, como a palavra do Senhor nos diz. Então, esse vídeo aqui foi graças a Deus que eu encontrei o irmão João, que já vocês vão ver ele, para falar como foi essa visão, como foi essa trajetória, e eu vou fazer as perguntas e vocês vão entender melhor a visão que eu tive no terceiro vídeo aqui do canal. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe vocês e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que não acreditam, que duvidam da visão espiritual que Deus possa dar aos seres humanos. É claro que Ele não vai dar a todo mundo. Por isso que nem todo mundo tem a visão espiritual. Será que as pessoas creem 100% em Deus? Será que as pessoas estão com o coração voltado para Deus? Será que as pessoas estão lendo a palavra de Deus, vivendo essa palavra? Será que a vida dessas pessoas são dignas? Tem honra? Será? Se tiver, então Deus fala, se comunica. Porque Deus não vai estar se comunicando com todo mundo. O ser humano, ele cada vez mais está vivendo um momento cético da sua vida. Está se distanciando de Deus. O mundo jaz o maligno. Então, quanto mais eu alimento o mundo dentro de mim, mais eu me distancio de Deus. Mas quanto mais eu alimento a palavra de Deus na minha vida, mais eu fico próximo de Deus. Quanto mais eu procuro não errar, procuro não pecar, seguir a palavra de Deus, mas eu estou me aproximando de Deus como uma luz. A luz, ela vai mostrar minhas imperfeições, mas cada vez mais que eu estou distanciando de Deus, mais eu não estou conseguindo enxergar minhas imperfeições, porque a luz agora não está penetrando, não está tocando em mim. Então essa é a ideia. Então vamos ver. Caros Cairenês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e nesse vídeo eu estou hoje apresentando o nosso irmão João. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. É um prazer ter o irmão aqui, graças a Deus. Obrigado pelo o convite que eu fiz. Eu sei que o tempo é muito corrido para o irmão vive com seu pai e diante de tantas as coisas, eu fico muito grato por o irmão estar aqui com a gente. É um prazer para mim também estar gravando esse vídeo com você. Glória a Deus. E para mostrar para as pessoas que eu sou a prova viva desse acontecimento. Amém. Justamente isso é muito importante para a gente construir um laço de fé com você que está aí do outro lado, que talvez foi enganado por alguém a dizer que não existe dons espirituais, visão e tantos outros dons que a palavra do Senhor nos evidencia. Enquanto as pessoas estão aí enrolando, pagando para A, B ou C dizer que aconteceu alguma coisa, uma visão, um milagre ou algo parecido, nós estamos trazendo ao nosso canal aqui experiências reais, vivencial. Então, a vida do nosso irmão João, ele vai contar um pouco da trajetória, principalmente da visão que Deus, pela misericórdia de Deus, me deu. Né? Não é sempre que isso acontece, mas quando a gente está conectado com a palavra, a misericórdia de Deus é tão grande, tão bela, o amor dele é tão grande para com os seus, que ele direciona e guia. Meu irmão João, eu queria fazer logo uma primeira pergunta inicial para você, que é o seguinte: antes dessa visão que eu dei para o irmão, que Deus mandou entregar a você, orientar você, eu já havia dado alguma outra visão a você, ou só foi essa visão? Não, de jeito nenhum, só foi essa. Só uma visão, foi? Só uma mesmo. Ela durou o quê? Um ano para acontecer? Como foi? Não. Você falou num dia e no outro aconteceu. Não aconteceu, eu entendi. Tá certo.
Interessante. Amém. Porque muita gente possa pensar assim, ele disse uma visão, aí contava todo dia essa visão, disse que Deus está mandando dizer, porque tem gente por aí, irmão, que é o seguinte, ele fica dizendo assim, ó, Deus está dizendo que vai acontecer um negócio na tua vida, aí passa um mês, 2, de novo, aí num período de 1 ano o camarada falou umas 100 vezes, e um dia aconteceu alguma coisa, mas a visão que Deus me deu da sua pessoa, ela aconteceu no sábado. Quando foi no domingo, se eu não estiver enganado, aconteceu que você ligou para mim. Você confirma isso? Confirmo, sim. Foi real? Com certeza. O irmão lembra mais ou menos como foi que eu falei para o irmão, assim, da visão. Eu sei que não deu são 5 minutos de áudio, eu não tenho mais esse áudio, porque aí as pessoas vão ouvir de você qual foi a visão que Deus mandou dizer para você. O carinho que Deus tem para com sua vida foi gigante. Diga aí mais ou menos do que você se lembra da visão. Você mandou um áudio para mim. Perguntando como você estava, tal. Perguntando como eu estava. Eu falei, eu tô bem. Tô bem, graças a Deus. E comecei a descrever detalhes, não foi? Quando você começou a falar e dizer que tinha tido uma visão sobre mim. E você começou a falar que 99% das visões que eu... 99% das visões acontece. E eu não duvidei em nenhum momento da sua palavra. Por quê? Porque eu sinto que você é um evangélico que vive a palavra, né? Que diz a palavra e entende muito e tem um bom coração. Amém, obrigado. Então, você falou assim que ia acontecer e eu fiquei naquela. Eu digo, pensativo, não, né? Pensativo. Eu não vou duvidar, não posso duvidar não. Entendi. Não posso duvidar não. Se é Deus que mandou entregar. Sim, Deus mandou avisar. Então, pra que duvidar, né? Só aguardar. E outra que o irmão é evangélico de berço. Sim. Então não tem como ser esses trapaças que tem por aí na vida que fica brincando de evangelismo, né? Sim, com certeza. O Deus poderia ter usado o pastor ou outros irmãos, para me alertar sobre isso, mas não. Deus ele usa quem ele quiser, né? Usa quem ele quiser e ele, na minha consciência assim, ele não vai chegar e dar visão a qualquer um não. De jeito nenhum. Não. A qualquer um não. De jeito nenhum. Tem um tempo certo, né? Porque tem um propósito, né? Pra tudo tem um dia, tem um propósito. Então eu liguei ele. Teu irmão? Tu ligaste para teu irmão, não foi? Eu liguei para meu irmão no Rio de Janeiro. E falando para ele que o irmão tinha tido essa visão sobre mim. E ele disse o quê? E ele disse, João, não põe isso na cabeça. Ele pode ter tido uma visão com outra pessoa e naquele momento estava vendo você na visão dele. Não põe isso na cabeça. Entendi. Para não ficar preocupado. Mas eu fiquei pensativo. Eu digo, não, eu não vou duvidar, eu vou acreditar no que ele está falando. Que aguardar, assim, porque não é todo dia que alguém liga para a pessoa e diz, olha, eu tive uma visão ruim, tu agora se preocupe, não, fique calmo, que Deus está no controle, tal. Com certeza. E alguém já ligou alguma vez na vida para você assim? Não, né? Nenhum. Porque muita gente pensa que a visão que a gente tem, muita gente por aí pensa que não existe, que é irreal. Agora, elas desacreditam disso, por quê? Porque a vida delas é incoerente com a palavra. Elas não vivem um cristianismo puro, de credibilidade, de crer 100% em Deus, de crer no poder sobrenatural de Deus, nos dons espirituais. Então, eu até não critico algumas pessoas porque elas são leigas, elas são ignorantes no sentido de falta de conhecimento. Mas graças a Deus que você visitou a nossa igreja e conheceu a doutrina pentecostal, tem entendimento disso, nunca duvidou da palavra. Eu nunca vi você duvidar da palavra de Deus, isso é muito bonito, sempre acreditando em Deus. E a misericórdia de Deus foi tão grande na sua vida e também na minha, de que me deu uma visão aqui pertinho. Nunca tive uma visão com você, como eu disse no meu vídeo anterior. Simplesmente Deus me escolheu
pode escolher qualquer outra pessoa, mas a gente tem que viver a palavra. Com certeza. Não é simplesmente estar na igreja. Tem muita gente na igreja, mas está fora da igreja espiritualmente. Com certeza. Tá na igreja e viver para o mundo ou do mundo não é ser um cristão. A gente tem que viver a palavra, ela seja dentro da igreja e mais ainda fora da igreja. Tem que viver o que prega e pregar o que vive. Não é verdade? Então o que acontece? Quando Deus deu essa visão para mim e eu falei para você, aí no outro dia, como foi que aconteceu? Você estava de boa, de repente, como é que você percebeu o cumprimento dessa profecia? Ou melhor, dessa visão, né? Tu se ligasse na hora e disse, eita, a visão do irmão Marquinho. Tu pensasse na hora, como foi? Tu tava no quarto, eu tava no sofá, irmão, assistindo um jogo de futebol. Sei. E então eu tava deitado no sofá do lado esquerdo. Certo. E naquele momento deu vontade de eu me virar. Tava deitado do lado direito, do lado esquerdo. Certo. Naquele momento deu vontade de eu me virar pro lado direito. Eu me virei. Quando eu me virei pro lado direito, veio aquela vontade de vomitar. Aquela vontade grande. Imediatamente eu saí do sofá, saí correndo pro banheiro. Meu Deus. E quando eu cheguei lá... Dores fortes? Quando eu cheguei lá sentindo muita dor, eu abri a boca e eu vomitei uns pedaços de carne com sangue pisado. Meu Deus do céu. Sangue pisado. Ixi. Vomitei a primeira vez, a segunda, a terceira. Eita. Veio logo na minha mente a visão. Olha a só. visão que meu irmão Marcos falou pra mim. Tô arrepiado aqui, viu, minha gente? A visão que meu irmão Marcos revelou pra mim. Olha só. E daí começou vários problemas e... Começasse a sangrar e aí comecei a sangrar. Parou, como foi? Aí parou, vomitei e parou. Fiquei de boa. Então, aí tu ligaste depois, não foi? Quando foi depois, aí imediatamente eu tirei as fotos. Foi, tu tirou as fotos. Eu tirei as fotos e mandei pra mim. E mandei para o irmão no Zap. Sim. E o irmão mandou um áudio para mim. O irmão disse, mas irmão, pelo amor de Deus, o que foi isso? Eu fiquei assim, impressionado. O que foi isso? Eu falei para ele, eu digo, a visão que você teve se cumpriu. Se cumpriu nesse instante. Meu Deus. Nesse momento. Não durou um mês não, né? Não, de jeito nenhum. Né? Ele falou num dia, no outro aconteceu. E... eu fiquei doidinho. Eu fiquei... Liguei, mandei o áudio para ele, falando que tinha acontecido e mandei as fotos. Foi muito forte aquelas fotos, viu? Aí mandei para ele. Eu tinha as fotos no celular mas eu tinha os áudios também. Só que eu troquei de celular e aí sumiu tudo. Não, sem problema. Apagou tudo. Mas e daí começou os problemas. Aí quando foi na segunda-feira, tu lembras? Lembro. Eu tava aqui em casa e eu ia pra escola, se eu não estiver enganado. Aí uma coisa tocando no meu coração diz assim, e João Edmilson. Eu digo, meu Deus do céu, a visão que tu me desse no sábado cumpriu-se no domingo. No domingo ele mandou as fotos, mostrou, e eu tenho que fazer o que, Senhor? E eu senti como se uma coisa dissesse assim, ó, leve ele para o hospital, porque senão ele vai morrer. Eu digo, gente, meu pai do céu. Aí eu fui, peguei o carro ligeiro, cheguei lá na sua casa de carro, disse, olha, se prepara aí que eu vou levar você para o hospital. Não, mas eu não vou não, porque não sei o que. Tu talvez não queria, com aquele corre e tal, ia passar mais uma semana pra ir depois. Eu digo, não, eu vou levar você. Eu levei você no hospital. Do hospital o médico analisou, mandou você pra Pesqueira. Se eu não estiver enganado, foi pra Pesqueira ou foi pra Arco Verde? Pesqueira. Foi Pesqueira. E de Pesqueira mandaram você pra Arco Verde, não foi? Tarde. Foi. A gente foi de tarde pra Pesqueira. A ambulância me levou pra fazer um exame de sangue lá. E quando chegou lá, a gente fez, porque faz na hora lá. E o doutor, ele avaliou, não foi? Avaliou tudo direitinho e ele disse, você não tá bem não. Se não tivesse vindo. Aí mandou eu vir embora pra casa. E quando foi no outro dia, eu já fui começar a fazer exame. Fazer endoscopia. Fui aqui no postinho da cidade da gente aqui. E eu fui, mostrei o doutor mandou eu fazer vários exames, eu fiz, levei pra ele. Certo.
Aí quando levei, ele estudou tudo direitinho, viu tudo direitinho, ele falou pra mim, ele disse, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse problema que você tem, isso é crônico. Eita. Não tem cura. Entendi. E nem tem tratamento. E se tiver tratamento, você vai fazendo o tratamento e você vai viver normalmente. Tá entendendo? Mas é aquela coisa, você não demore de jeito nenhum. Entendi. Que isso aí é muito perigoso. Tu não sabia não. que tinha isso não, e tu assim não? Não, irmão, porque eu nunca senti. Então imagine se você tivesse passado um mês, se você não tivesse tido a visão, aí ia achar normal, né? Vomitar, ia ficar calado em casa, né? Sim. A gente normalmente se oculta nisso, não é isso? Aí de repente você passasse um mês em casa, tu tava vivo? Tava não. O médico disse que o negócio do teu baço era o quê? Que ele disse que tu não tivesse chegado antes. O baço tá crescido? Até hoje tá crescido. Eu tenho um problema no esôfago. Olha só. Que tem 2 veias com varizes e essas veias, ela fica delatando. Fica delatando. E de 30 em 30 dias, desde 2020, de 30 em 30 dias, eu tenho que voltar para Recife para estar fazendo endoscopia com ligadura. Tô entendendo. Porque os doutores já falaram, tem que ir sempre avaliando. Tô entendendo. Sempre avaliando, porque se o sangramento voltar de novo, depois disso aí que eu vomitei, esse sangramento ele voltou de novo. Só que eu não vomitei, ele ficou saindo nas fezes e as fezes ficou preto igual carvão. Entendi. Então aconteceu 4 vezes. Aí a doutora perguntou, e por que tu fizesse o que? Eu digo, eu fiquei em casa. Ela ficou rindo, ela disse, rapaz, não era para você ter ficado em casa. Eu digo, por quê? Ela disse, porque isso aí pode te matar. Entendi. Era para você ter vindo para emergência e para um lugar grande. Então, se a gente analisar direitinho, você estava alimentando uma doença dentro de você que você não sabia. Você nunca tinha feito exame, é isso? Com certeza. Então, assim, o milagre de Deus inicialmente é ter dado a visão a alguém para você se cuidar e viver mais. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Porque tem talvez alguns ateus que possam dizer assim, tá certo, Deus deu visão a ele e tal. E por que Deus não curou você? Porque muitas vezes tem cura que, se Deus quiser lhe curar, ele cura em um segundo. Com certeza, não é verdade? Com certeza. Você é ciente disso. Porque tem ateus problemáticos que vão dizer assim, beleza, eles não vão saber explicar o que aconteceu na sua vida. Né? Porque é um grande milagre Deus já ter dado uma visão para você se cuidar. Né? Para ter um tempo de vida aqui na Terra. Mas o problema é que essa doença que você não surgiu do dia para a noite. Ela foi um processo da sua vida que foi se prolongando. Você, como nunca fez exame, até onde eu sei que você falou aí, você estava de boa, tranquilo. Aí chegou um momento que houve um limite, não é isso? Aí, ou seja, o corpo começou a apresentar. A gente alimenta uma doença durante muitos anos e de repente no final da vida morre por besteira e não sabe, porque morreu, né? Mas no seu caso, Deus privou essa sua morte sem você saber. Você poderia morrer e não saber do que morreu, não é isso? Então Deus se utilizou de um irmão, podia ser eu ou qualquer outro, deu a visão para você se cuidar, levou no hospital e hoje você está vivo aqui, graças a Deus, e vai fazer, se Deus quiser, futuramente mais tratamentos, se Deus quiser, transplante aí, e se Deus quiser, vai ser curado. Eu tenho fé em Deus, né? A gente ora para isso, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil acontecer milagres, mas acontece ainda. O nosso Deus ele é magnífico nisso aí, mas tudo é um processo, tudo é uma soma de fé, de confiança, de credibilidade, e entregar na mão do Senhor. O que Ele quiser fazer, Ele faça. Eu aprendi na minha vida, irmão Edmilson, de que eu não busco Deus pelo que Ele faz, mas eu busco pelo que Ele é. Com certeza. Porque se eu buscar Deus pelo que Ele faz, eu só estou interessado em dinheiro, em riqueza, em cura, e abandonar Deus, como muita gente faz. Mas a gente busca Deus pelo que Ele é, como disse o próprio Jó, né? Bendito o Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito o nome do Senhor. Jó 1:21. Então minha vida também é assim. Se Deus quiser me dar, amém. Se Ele não quiser, amém. Se Deus não tivesse dado a cura à minha filha, eu continuaria adorando a Ele, eu continuaria exaltando a Ele, crendo no seu poder. Não é quando eu quero,
Não é quando eu desejo, é quando Deus permitir e ver que tem um propósito maior ali, para uma coisa maior lá na frente. Não é isso? Então é o Deus do milagre. Então você pode afirmar que existem pessoas que têm um dom de visão. Afirmo sim. Ou se alguém dizer, né? Porque jamais uma pessoa chegou para você dizer uma coisa e de repente cumpriu. Se fosse humano, não cumpriria, né? Era sim. Mas como foi alguém que vive a palavra, que prega a palavra e disse uma coisa para você no outro dia, aconteceu, isso é uma prova grande, não é? Com certeza. E para muita gente que acredita que não seja mentira, olha, nós estamos com a documentação aqui. Para quem é ateu aí doente, problemático, que diz é mentira. Depois eu vou postar aqui no canal alguns exames dele, ó, comprovando tudo. Ele tem toda a comprovação e aqui também, minha gente, olha. A papelada é gigante, para quem alguém diz assim, não, eles estão comprando papel, aqui, ó. Tudo isso aqui é a comprovação de que o nosso irmão realmente estava, infelizmente, acumulando uma doença dentro de si e ele não sabia. É prova em cima de prova, viu, minha gente? Aqui, ó, ele está em tratamento, aqui houve as conclusões, ele fez aqui na neuroimagem. Tem muita coisa aqui que mostra que realmente ele está passando por essa situação, essa dificuldade, está enfrentando muito. Você não imagina. Aqui, ó, deixa eu abrir mais uns papéis aqui para você ter uma ideia. Aqui, ó, vai aparecer aí, ó, isso aqui, ó. Que o cara diz, tem um ateu aí no meu canal que diz assim, eu só acredito vendo se esse camarada existe, eu só acredito vendo se realmente esses exames desse camarada existem. Aqui, ó, vem aqui em casa para vocês verem, aqui, ó, tá aqui, ó, isso realmente aconteceu, existe. Você que não crê na visão de Deus, não crê em dons espirituais, dom de cura, dom de visão, revelação, infelizmente você está perdendo muito. Você está se enchendo de pessoas que não têm compromisso com a palavra. E aqui tem uma prova mostrando. Aqui, ó, minha gente, ó. Mostrando como ficou por dentro depois que eu vomitei os pedaços de carne com sangue. Tá vendo? Meu Deus do céu. Aqui, minha gente, a prova aí, ó. Olha o que eu aí, falei, a visão, e eu falei pra ele que ia acontecer, aconteceram. Ou então vocês vão apelar para o quê? Quem é ateu, doente, vai dizer assim, não, então tu tem um dom de visão. Um pouco, ou melhor, de adivinhação, porque a adivinhação, eu não tenho dom de adivinhação. Eu não tenho um dom de adivinhação, adivinhação de jeito nenhum. Nem ateu acredita nisso. É uma fábula, é a mesma coisa de acreditar no Papai Noel. Eu acredito em dom de revelação. Isso sim, aqui, ó, a prova clínica, ó. Aqui, ó, que ele fez, e várias documentação. Ou seja, para você que ainda não crê em Deus, para você que ainda não crê na revelação de Deus, imediatamente tire essas escamas que dificultam você enxergar a verdade. Eu sei que muitas vezes tem muita gente que não prefere crer mais na palavra, não quer crer mais em Deus por conta da bagaceira que está existindo no mundo. Tá certo? Eu sei que existe muitas pessoas aí que estão vivendo um evangelismo muito negativo, de teologia da prosperidade, de blá blá blá, gente que não tem compromisso com a palavra. Eu sei que o meio gospel hoje em dia muita gente tá virando um comércio em muitas instituições por aí. Vem aqui, traga seu carro e Deus vai te dar uma Ferrari, não sei o que. Minha gente, não caia nessa pataquada não. Procure uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que acredita também nos dons espirituais. Ah, mas eu gosto de igrejas tradicionais. Procure uma igreja séria, mas saia, não alimente mais esse ceticismo seu, de que Deus não existe, que Deus não dá visão, revelação. Dá sim. O nosso irmão aqui é uma prova viva disso. Ele jamais vai poder duvidar de um negócio desse, só se ele fosse doido. Como é que um homem carnal, eu aqui, de carne e osso, tem uma visão de Deus e revela para ele que possa acontecer e no outro dia acontece? O que é que você diz isso? Ateus problemáticos.